que eu já vi muito, muito mesmo, muito piscicultor dizendo assim: ah, mas esse frigorífico não está pagando nada e deixa de vender. Não, esse preço que você está me oferecendo aí, eu não vou vender meu peixe. Eu não vendo meu peixe por esse preço. E aí, o que acontece? Segura o peixe, não vende, né, por aquele preço que estava sendo ofertado, porque ele não sabe o custo de produção, então não vende, acha que está pouco. E aí fica segurando o peixe mais um tempinho ali, começa a estourar a qualidade de água, e aí o peixe começa a perder desempenho e o custo de produção começa a aumentar, porque daí o peixe já chegou no limite de crescimento do tamanho do espaço, do dimensionamento da piscicultura. Você não está vendendo o peixe não está crescendo e está tendo que alimentar mesmo assim o peixe. Quando, muitas vezes, se ele soubesse o custo de produção dele, se ele soubesse o custo de produção do quilo do peixe naquele momento, ele veria que valeria a pena, vale mais a pena ele vender o peixe por aquele preço do que ficar 30 dias a mais com o peixe dentro do viveiro. Há poucos dias, a gente teve uma... A gente estava conversando com um dos nossos alunos, que veio perguntar para mim se valia a pena ele vender o peixe de 4 quilos. Ele queria produzir um peixe para vender o peixe para um pesca e pague, pesca esportiva e tal. E aí eu falei para ele, vale a pena. Se ele tiver um valor de comercialização que vale a pena, né? Que seja compatível. Porque o peixe de 1 quilo é mais barato de ser produzido do que um peixe de 4 quilos. E eu nem estou só falando da quantidade de ração que vai consumir, mas da eficiência da conversão da ração que vai ser consumida. O peixe até 1 quilo, ele converte muito mais rápido. Ele converte mais eficientemente. O peixe acima de 1,5 kg, 1,8 kg, ele, estou falando de nativos, que era o caso, né, na época que a gente estava falando sobre isso, quando ele passa de 1,5 kg, 1,8 kg, ele fica mais lento para engordar. Ele precisa comer muito mais ração para engordar 100 gramas, 200 gramas, 300 gramas, do que de 0 a 100, de 0 a 1 quilo, de 0 a 1,5 kg. Então, se o seu comprador vai pagar a mais pelo peixe de 4 quilos, de 2 quilos, de 3 quilos, enfim, tilápia de 1 quilo, por exemplo, ao invés da tilápia de 800 gramas, beleza, vale a pena. Forme o seu custo de produção para saber se o preço que está sendo ofertado é compatível com o custo de produção que você teve. Porque tem gente que vende o peixe acima do peso normal, né, de comercialização das espécies, com prejuízo. Ai, Soraya, mas se o peixe for, se o quilo do peixe é R$9 o quilo, vamos falar do tambaqui, que era o caso, R$9 o quilo, e é um peixe de 2 quilos, eu vou vender por R$18 um peixe. E se for um peixe de 4 quilos, eu vou vender esse mesmo peixe por R$36. O primeiro pensamento que vem à nossa cabeça é esse. A diferença é que um peixe que vai até os 2 quilos, ele consome, proporcionalmente ao ganho de peso, uma quantidade de ração menor do que os próximos 2 quilos que ele vai precisar engordar. Isso é conversão alimentar. A conversão alimentar dos peixes acima desse peso aí de comercialização comum que a gente tem para as várias espécies, ele não é viável. Não é que não é viável, você precisa ter total conhecimento do custo de produção que você está fazendo para ver se realmente vale a pena.